Falando sério, há quanto tempo você não vê uma pintura de gol como aquele segundo gol brasileiro ontem contra a Sérvia? E mais ainda, porque foi um gol marcado pelo Richarlison. Aliás, ele marcou os dois gols, mas o segundo é que chama a atenção pela beleza e pelo toque de classe, de categoria, de arte. É o futebol arte brasileiro que encantou o mundo em meados do século passado e até depois, né, década de 80, na época de Sócrates, Zico e tanta gente. O Richarlison é um jogador que chama atenção não apenas pela sua qualidade técnica, mas porque aos 26 anos, ele que é do interior do Espírito Santo e é de periferia, que lutou com dificuldade para chegar onde está hoje, tem uma noção muito precisa do seu papel na sociedade brasileira. E ele diz que ele, enquanto for possível, enquanto houver espaço, enquanto abrirem espaço para ele, ele vai falar por aqueles que não têm vez nem voz como os seus conterrâneos capixabas lá do interior. É uma visão que ele tem que é muito rara de você encontrar no meio esportivo brasileiro, porque o esporte do Brasil, ele vive uma ditadura permanente. Jogadores não podem externar opinião, falar de política, muito menos, e mormente, se for falar de política de esquerda, que é justamente essa política que agora vem avançando na voz de Richarlison, de Vini e de tantos outros que estão despontando no cenário nacional. É óbvio que quando você fala em futebol, que é a paixão nacional, você logo associa a política, porque muita gente faz uso do esporte e do futebol em particular para entrar no mundo político. E a gente tem aí, o Romário é um que saiu do campo de futebol, saiu das 4 linhas para fora das 4 linhas e está aí hoje senador reeleito pelo Rio de Janeiro. Como ele, outros também, o Danley, que foi goleiro lá em Porto Alegre, goleiro do Grêmio, também é outro exemplo, e muitos outros exemplos que existem por aí, não tantos quanto se esperaria, seria de se esperar, porque são muitos jogadores de futebol, muita gente jogando bola, então poderia ter muito mais, mas em compensação, você tem também muito mais negro e muito mais mulher na sociedade brasileira do que representados dentro do Congresso Nacional. Então a representação é mais ou menos parelha nesse aspecto. Voltando ao Richarlison, ele manifestou a preocupação numa mensagem que ele enviou ao governo brasileiro quando do desaparecimento de Dom Phillips e de Bruno Pereira na Amazônia. Ou seja, Richarlison, como qualquer um de nós, já intuía que os dois haviam desaparecido por força de violência no campo, a violência de grileiros de terra de índio, de gente que está destruindo o Brasil. Ele se põe nessa postura, ele se põe nesse papel, nesse lugar de fala, como se costuma dizer hoje, porque ele tem a imunidade. Primeiro, a imunidade do sucesso dele. Sucesso numa atividade que é a paixão nacional. Segundo, porque ele tem uma isenção financeira, ele tem um dinheiro que pouquíssimos brasileiros têm e que ele pode usar esse dinheiro para pressionar do lado que ele bem entender a balança. Ele faz isso, muitos jogadores ao redor do mundo fazem isso, usam muito do seu dinheiro para a construção de hospitais, fundação de ONGs, distribuição de alimentos, principalmente na África. Os jogadores fazem muito isso, mas o Richarlison faz no Brasil, joga uma luz em cima de sobre um cenário que nós não estamos habituados a ver e quando vemos não costumamos discutir. Por exemplo, quando você vê um jogador de futebol defendendo o presidente da República, como Felipe Melo, que apareceu abraçado com o presidente, fazendo arminha com a mão,
quando o time dele, então o time dele, Palmeiras, foi campeão, você não acha estranho. Você não acha estranho também quando o presidente do Flamengo se lança como possível candidato a vice da chapa de reeleição de Jair Bolsonaro. E assim, não causa espécie também, ou não causava espécie, o dirigente do Vasco, aquele que era do Vasco, Eurico Miranda, na Câmara dos Deputados, fazendo suas fanfarronices lá. O que faz diferença é quando destoa, quando não são pessoas que estão alinhadas à direita, lutando pelos privilégios, manutenção dos privilégios da direita. E mais, quando vão em defesa do povo mais carente, mais desassistido, aí então elas perdem o lugar de voz. Juninho Pernambucano foi um que saiu dos campos, virou comentarista da Globo e acabou saindo da Globo por causa disso. Walter Casagrande, outro, perdeu também o seu lugarzinho na Globo, porque comentava demais, falava demais, estava falando fora de futebol, não queria saber de futebol, e falava de política. E, como se sabe, não aceitam isso. José Trajano, 20 e tantos anos na ESPN, fundador da ESPN do Brasil, perdeu o lugar do dia para a noite na queda da ex-presidenta Dilma Rousseff, por isso também, porque se posicionou. E outros, Petkovic, que até serve por coincidência, também perdeu sua boquinha na Globo. Isso está mudando e vai mudar cada vez mais, não digo rapidamente, mas cada vez mais consistentemente. Foi-se o tempo de vozes sozinhas como Afonsinho, Ney Conceição, Sócrates e outros jogadores que falavam sozinhos no espaço e não tinham repercussão alguma. Agora tem um cachorro que está comprando uma briga aí, porque ele também quer o lugar de fala dele aí. Por isso nós vamos deixar para depois do resto da conversa. Um abraço.